Bom dia a todos mais uma vez. A partir deste momento, essa reunião está sendo gravada. Hoje é sábado, dia 21 de dezembro de 2024. Agora são 9 horas e 3 minutos. Estamos começando a nossa 48ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Seja Desbravador, da página 237 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. Com a reunião de hoje, completamos 48 meses de encontro após o Covid, né? É com alegria e satisfação de termos desbravado esse modelo de reuniões virtuais que hoje podemos nos reunir com pessoas de qualquer lugar do Brasil. Do Belém do Pará, lá no norte, a Curitiba, na região sul do Brasil, passando por Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, etc. Bom dia, Noah, entrou agora. Hoje começa a reunião. Bom dia, Ohayou. Oi. Bom dia. O Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial é uma associação que congrega alunos, empresários, profissionais liberais e cidadãos interessados em estudar e aplicar os princípios da filosofia Inamori. Seu propósito é promover e disseminar esses fundamentos nas empresas, nos ambientes de trabalho, nos lares e, acima de tudo, na construção de uma sociedade mais ética e correta como ser humano. Para maiores informações sobre a implantação da filosofia empresarial em sua empresa ou sobre os métodos para a formação de grupo de estudo de filosofia, ou para consultas relacionadas aos livros da filosofia Inamori, entre em contato pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. Imbraf é com N, tá? Este ano ainda não fechou, mas até ontem, né? Em número de visualizações no YouTube foram 6.000 visualizações. E o total acumulado desde o início em 2021, até agora, deu 25.700 visualizações. Este ano, também, em 2024, tivemos 101 novos inscritos no canal. Ano passado tinha fechado com 144, nós completamos agora 245 inscritos. Muito obrigado pelos novos inscritos. O Sandro Rocha, Lucas Isidoro, Ricardo Dino, Anderson Duarte, Cláudio Watanabe, Ângelo Proença, Everton Luiz, Silvana Sayuri, Pedro Leopoldo e demais 91 que se inscreveram em 2024. Muito obrigado. Vamos lá. O tema de hoje é Seja Desbravador. Seja desbravador. Tenha a coragem de explorar novas ideias e enfrentar desafios com determinação. O empreendedor visionário inspira sua equipe, lidera com propósito e transforma oportunidades em conquistas. Desbravar é abrir caminhos e conduzir todos na direção do sucesso com ousadia e foco no futuro. Olha só, foi a inteligência artificial que me ensinou isso. Esse vídeo de hoje tem só 6 minutos. Ele cita bastante exemplo dele lá de andar na trilha da lama lá, né? Vamos ver, então, conferir no vídeo, nas palavras do Kazuo Inamori, o ensinamento de hoje. Vou compartilhar aqui. Vamos ao próximo texto. Seja desbravador. Sobre este tema, na filosofia Kyocera, está escrito o seguinte: a história da Kyocera é formada de iniciativas desbravadoras, de novos caminhos, os quais ninguém ousava tomar, e de realizar algo que outros não se atreviam a fazer. Desbravar uma nova área não é fácil. É como navegar em alto mar sem bússola, sem mapa marítimo. Só se pode contar consigo mesmo. Muitas dificuldades e sofrimentos acompanham quando desbravamos novas áreas, mas, por outro lado, não há nada que se compare à alegria de ter conseguido o seu propósito. É com o desbravamento da área ainda inexplorada que podemos desenvolver empreendimentos maravilhosos. Por mais que a empresa cresça, devemos manter o estilo de vida de um desbravador, projetando sempre os nossos sonhos para o futuro, com o desejo ardente de realizá-los. Conforme consta aqui,
Eu sempre administrei a empresa como se estivesse navegando na escuridão do mar sem mapa marítimo. Mesmo na vida real, acredito que tenha feito o mesmo. Quando me formei, acabei ingressando numa empresa de cerâmica, pela qual eu mesmo não tinha interesse, porque não havia conseguido um emprego desejado. Mesmo para realizar a pesquisa que me foi delegada, não tinha conhecimento dessa área de empreendimento. Nem havia um especialista que me orientasse. Por fim, caminhei inseguro, passo a passo, tateando o que assim exemplifico. Sempre caminhei por uma vereda semelhante ao trilho brejoso dentro do arrozal que nem é considerado como caminho. Mas caminhei, passo a passo, escorregando e enfiando os pés na lama, assustando-me com o sapo e com a cobra que apareciam repentinamente à minha frente. Em certo momento, olhei para o lado e vi uma estrada asfaltada, bonita, onde passavam carros e pessoas. Assim, pensei o quanto seria fácil caminhar naquela estrada. Estrada asfaltada seria o caminho indicado por especialista, ou aquele que seguimos todos juntos. Mas quando passei a pensar, não penso em caminhar por essa estrada asfaltada onde todos caminham calçando sapatos, pois nem sapatos tenho. No dia de verão, não seria possível caminhar descalço sobre o asfalto quente. Assim, prefiro caminhar no brejo, pois sou um pesquisador e certamente não haverá nada de novo em uma estrada asfaltada por onde todos passam. Pelo menos, na vereda, encontro sapos e cobras que fazem desse trajeto algo mais interessante. E quem sabe, posso ter novas descobertas. Posso ficar com os pés cheios de lama, mas prefiro assim. Já fazia 2 ou 3 anos desde a minha graduação. Tracei essa imagem dentro da minha cabeça e pensei, provavelmente na minha vida, caminharei sempre por uma trilha e creio que assim devo fazer. Obviamente, não há placa de indicação em uma trilha, exatamente igual a navegar sem bússola, sem mapa marítimo. Quando caminhava pelas veredas, escorregando e me sujando de lama, deparei-me com um riacho. Como não sabia qual era a sua profundidade, parei para pensar se devia ou não atravessá-lo, pois havia o risco de me afogar. As minhas alternativas eram 3: dobrar para a esquerda ou para a direita, ou ainda atravessar o riacho. Ou seja, nesse momento, precisava tomar uma decisão. Se fosse um caminho pelo qual alguém já havia passado antes, provavelmente haveria alguma indicação, o que não ocorre, porém, em uma trilha nunca dantes percorrida. Por conseguinte, você mesmo deve observar a geografia da região e tomar as decisões. O mesmo acontece com os engenheiros quando se deparam com uma parede dentro de sua pesquisa. Neste momento, se solicitarem conselhos a um especialista, certamente este lhe indicará o caminho. Mas se assim fizerem, caminhariam por onde alguém já havia passado antes. Se acharem desinteressante, não devem pedir conselho, mas pensar por si mesmos. Felizmente, nessas ocasiões, eu tinha a filosofia Inamori como a bússola do meu coração. Podem pensar que a filosofia Inamori não tem nada a ver com a pesquisa e desenvolvimento. Porém, essa filosofia é a forma de pensar que serve de bússola para quaisquer circunstâncias. Costumo dizer que a origem da filosofia Inamori está na busca da verdade enquanto ser humano. Isto é, mesmo na pesquisa e desenvolvimento, deve-se pensar o que é o bem para o ser humano, ou ainda, qual é o verdadeiro altruísmo. Por exemplo, se escolher um tema para pesquisa sob o critério da facilidade, certamente escolherá pelo interesse pessoal. Mas se pensar, essa pesquisa é para o benefício de todos e da sociedade, desafiará as dificuldades, mesmo que o tema seja extremamente difícil. Desta maneira, eu sempre tomei a decisão, tanto na administração da empresa, como na pesquisa e desenvolvimento, com base no bem e o mal, ou altruísmo e egoísmo. E tenho certeza de que estava certo. Acalmar o coração, mantendo-o puro, e pensar sozinho sobre qual caminho se deve seguir. Realmente deve ser uma forma de viver muito difícil. Contudo, ao torná-la habitual, aguça-se o sentido e a intuição ficará afiada, permitindo uma avaliação sensata da situação e a tomada de decisão correta. Por ter conseguido adquirir essa intuição bem afiada e muito refinada, pude caminhar essa vida mesmo numa situação semelhante à de estar sem bússola e sem um mapa marítimo no oceano. Aqui está os 6 minutos do vídeo.
Na reunião de dezembro, nós costumamos atrelar os comentários a como foi o ano, né? Então, quem quiser pode ficar à vontade para comentar sobre as grandes conquistas deste ano, os bons resultados. Eu queria fazer um comentário sobre uma frase, um pedaço aqui da página 237, que o Inamori-san fala: por mais que a empresa cresça, né? Por mais que a empresa cresça, devemos manter o estilo de vida de um desbravador. Acabei consultando ó, o original em japonês para ver o que ele está falando, né? Ele acaba pegando toda a narrativa dele andando no brejo. Então, o que é andar no brejo que ele fala, né? E eu entendi o conteúdo que ele está falando. Ele fala que por mais que a empresa cresça, né? Devemos manter a humildade do início, da origem, para não se perder. Essa é a interpretação que eu estou tirando dessa lição de hoje. Ele diz que andava descalço porque não tinha nem sapato, é o modo de dizer, né? Agora, a empresa agora está grande, a tua, a minha, as empresas de um modo geral. Agora tem sapato, tem até tênis para correr se quiser, né? Tem roupas, tem banco de couro agora, tem ar-condicionado, ficou grande, tem dinheiro? Pode, mas eu devo ter o quê? 2 pares de sapato? Eu posso ter 20 pares de sapato. Eu posso colocar ar-condicionado comum ou digital. Você sabe que para cima não tem limite, né? Então, o mestre está me falando aí que por mais lucrativo que seja, para a gente não perder este espírito desbravador do início do negócio, de qualquer negócio, que começa com o pé na lama, caminhando no brejo, essa simplicidade, essa humildade que ele diz aqui, acalmar o coração e mantendo o puro. Está no último parágrafo, na página 239, no final do comentário dele, né? Mantendo o puro o nosso coração, que é eu acho que é o mais difícil, né? Então, eu sempre acabo invocando aquele comentário do empresário japonês Kageyama-san, que ele diz que nenhuma nação conquista prosperidade material, ele sai ileso da decadência moral e espiritual, que é o que a gente está vendo ao vivo, a Coreia, o que está acontecendo, né? A gente vê nos dorama coreano eles fazendo denúncias sobre a corrupção, sobre a coisa feia que acontece lá no topo, né? Desde os deputados, senadores, juízes, Ministério Público, etc., etc. E aquilo transmite uma verdade que uma hora aquilo não se sustenta, que é o início da decadência moral, espiritual de uma sociedade que cresceu com conquista material. Então, é muito perigoso a gente se afogar no conforto do ar-condicionado, da cadeira estofada do presidente lá, achando que o dinheiro ele é infinito, né? Então, o problema dá mais nas empresas que ganham muito dinheiro do que nas empresas que não ganham tanto dinheiro porque não cai nessa tentação. Resumindo assim, quem sobe pouco, cai pouco. Quem sobe muito, a queda é maior, como diz. Só que não é porque eu tenho medo de queda que eu não devo subir. Não é, né? Com consciência, sim, acho que fazer o bem para a sociedade aqui, benefício de todos, eu acho que isso é um compromisso moral de qualquer cidadão para fazer alguma coisa útil para a sociedade. Mas ele está alertando aqui para a gente ter esse cuidado. A minha opinião a respeito desse tema de hoje, né? Eu quero passar agora a palavra para o seu Takano fazer seus comentários acerca do título de hoje. Seu Takano, por favor. Bom dia mais uma vez para todos. Na verdade, sobre esse seja desbravador, o Paulo San já explicou, resumiu muito bem o comentário aí. Mas eu queria dar um exemplo da empresa que eu trabalhei durante
quase 40 anos, né? Que é a cooperativa de Cotia. Alguma necessidade obrigou a ser, digamos, desbravador. Por exemplo, nós estávamos passando de geração de segunda geração dos imigrantes para a terceira. As propriedades rurais, né, dos nossos associados, cooperados, isso há 50 anos atrás, era limitado. E sabemos que a família dos imigrantes, família Nikkei, hoje não é tanto assim, mas tinha muitos filhos. A questão de dividir a propriedade, se tiver vários mil hectares, coisa, talvez não seja tanto problemático. Mas quem tem 50, 100 hectares, dividir entre 4, 5, realmente torna inviável. Essa necessidade, na ocasião, os dirigentes da cooperativa viram uma possibilidade de migrar esse segundo filho. Tradicionalmente, o primeiro filho fica herdando as propriedades do pai, e o segundo, o terceiro filho achar ou encontrar uma área em que eles pudessem continuar na agricultura. Foi o desafio para desbravar o Cerrado. Esse foi o primeira iniciativa da cooperativa com esse desafio e para desbravar Cerrado brasileiro, que não era todo abandonado, ninguém acreditava na possibilidade. Então, realmente teve coragem, não conhecia como melhorar o solo, né, do Cerrado. Tudo isso foi com desbravação corajosa, digamos, sem conhecer nada. Problema, inclusive, da questão de recursos financeiros, tudo mais, na época de grande inflação. Isso foi o primeiro, né, grande desafio desbravado pela cooperativa, que deu certo. Hoje, o grande celeiro do Brasil é Cerrado. E com isso foi também desbravado o plantio de maçã em Santa Catarina. O Brasil importava maçã da Argentina, Chile, até da Europa viria. E hoje o Brasil exporta, a grande maioria percentual da produção é exportado para a própria Europa e outro Oriente Médio e tudo mais. Tivemos também outras frentes desbravadas, não só no Cerrado, mas na área irrigada, como Petrolina, Juazeiro, lá no margem de São Francisco, né? Então, tudo isso encaixa bem naquilo que o senhor Inamori está falando, está ensinando a gente, que precisa ter muita coragem para desbravar coisas desconhecidas, né? Então, esse é apenas o comentário que eu queria fazer, como exemplo de como ser desbravador. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, seu Tacano. Esse espírito desbravador do Cerrado. Muitos anos atrás eu fui lá visitar, onde meu irmão foi lá, né? Meu irmão mais velho, lá em Pirapora, lá em Minas. Aquele início lá do Rio São Francisco, né? É, Projeto Codevasf, na época. Eu nem sabia o que que era aquilo lá, mas estava iniciando. Eu estou falando o que uns 30 anos atrás. mais, Não, que eu fui, quase né? 50 anos atrás É, começamos lá. então tem bastante história aí. É desbravar mesmo, porque você vai no lugar que não tem nada. Muito bom.
Vamos lá. Em seguida, seu Itagaki, por favor. Bom dia a todos. Ouvindo falar o Paulo San agora, eu me lembro também que logo depois de chegar no Brasil, eu acho que 82, 83 por aí, também eu visitei Cerrado, junto com um amigo que queria adquirir algum terreno. E realmente, quando viajei três dias lá, é um cenário de filme aquele filme americano de este, Conquista do Oeste. Conquista Oeste. É filho jovem de Nisei do Paraná, paranaense, do Nikkei, trabalhando em uma tenda no campo para explorar naquela época, milho, alguma coisa assim. Era uma cenário muito impressionante. Hoje, totalmente, aquele cenário totalmente diferente, é uma grande, assim, origem da economia brasileira do agronegócio, né, eu acho. Então, realmente, aquele que foi feito, uma coisa muito marcante para a história do Brasil, eu acho. Bom, na verdade, esse desbravador eu não entendia direitinho, né, o que significava, mas eu entendo como pioneiro, né? História do Kyocera é realmente essa, até, digamos, na época, explicava que no início da Kyocera, sem nenhum tipo de assim novos pedidos, vendedores andava visitando empresas que poderia fechar um negócio. Primeira coisa que ele faria, aceitava pedido, sem ter nenhuma tecnologia, sem ter nenhuma confiança de que poderia desenvolver, fabricar e fornecer esse produto que o cliente que está pedindo. Aí o vendedor pega primeiro, pegando o primeiro pedido, levava para fábrica. Aí todo mundo estudava como é que vão fazer, desenvolver esse produto, que tipo de maquinária precisa, como é fabricar. Aí começou tudo, sabe? Então, realmente, desbravador precisava coragem. Então, eu, estudando filosofia de Inamori, toda vez que eu entendo que uma filosofia abrange todos os itens que nós aprendemos, por exemplo, para ser desbravador, partindo para um novo mundo desconhecido, você primeiro precisa coragem, né? Nós aprendemos que o que precisa coragem para isso. Agora, para viabilizar um assunto, o que você precisa? Aquele espírito de nunca desistir, né? E depois, acumular esforços modestos, né? Pequenas coisas acumulando para nova tecnologia. Agora, também tem que ter espírito de desafio, pressionando a si próprio, porque você se pressionar não dá para abrir novo caminho. Então, todos esses 78 itens da filosofia Inamori, todos assim, interligando cada um. Eu acho que esse capítulo também me faz, na verdade, me lembrar todos os itens que nós aprendemos até agora. Isso é o meu comentário. Obrigado. Ai, Takaki-san, obrigado. Quando fala desbravar, eu acho que é cada um no seu, né? Quando pega o exemplo do Inamori, que é uma gigante que se tornou 70 mil funcionários só da Kyocera, mais o KDDI. Então, quando a gente olha o exemplo de um negócio que ficou tão grande, que ficou tão distante, os comuns acabam falando, ah, mas eu só isso, só. E acaba comparando pelo tamanho, né? E eu acho que a lição, ela serve não pelo tamanho para ficar comparando, né? E tem uma frase aqui daquele Henrique Prata, que é aquele cara que montou aquele hospital do câncer de Barretos, né? Sucedeu ao empreendimento do pai lá. Que ele diz assim: cada um haja com amor na proporção dos seus dons, dos seus talentos. Achei interessante o que ele fala aqui, por quê? Porque uma empresa com 1.000 funcionários,
ele é mais importante do que uma empresa com 100 funcionários? Ele tem mais funcionários, tem mais trabalho, mais volume, mas em termos de mais importante ou menos importante, eu acho que é o quanto desses 1.000 está conseguindo entregar com amor na proporção de seus dons. É o quanto cada um está se realizando. Se uma empresa com 100 pessoas consegue entregar mais de seu talento para o bem da sociedade, começando por si próprio, cada um que participa, né? Então, ele está cumprindo com a sua missão, com sua realização. Cada um conseguindo expressar o seu dom através do seu espírito, através do seu corpo, né? Se eu sou um só, se eu sou dois só, tem 10 pessoas, não importa o tamanho. Importa sim, se eu estou melhor do que ontem, e se eu estou ainda com humildade e pureza, estou pesquisando, estou batalhando para sair do degrau que eu estou e tentar mais um. Sem também que a ganância, né? De ambição, sim, mas ganância, confundir ganância com ambição, corre o risco de misturar e cair na avareza, né? Bom, Dona Fumiko, depois de bastante tempo, parece que a senhora rejuvenesceu com essas viagens aí. Comenta um pouquinho com a gente, hein? Incluindo as conquistas deste ano, no final do ano aí. Vamos lá? O microfone é isso. Bom dia a todos. Bom, este ano para mim foi muito bom, tanto na conquista pessoal como profissional. Voltei a atuar na área de tradução simultânea. Pessoal foi a visita ao Japão e conviver um pouco com meu neto, né? Essa foi uma das razões da minha ausência nas reuniões, porque o horário não estava dando certo. E com relação ao tema, eu fiquei pensando como é que, por exemplo, o seu Paulo acabou de mencionar que às vezes a empresa é só uma pessoa só, ou duas, ou três. No meu caso, esse é o primeiro, eu sou só eu. Então, como eu devo desbravar? Aí, nesse sentido, eu achei enfrentar uma área, que a minha área que é a tradução e interpretação, uma área que eu ainda não atuei de cabeça, né? Por exemplo, na parte médica. Então, a área médica, eu até agora não atuei, porque eu achava que faltava muito conhecimento para atuar. Mas, na verdade, são as pequenas conquistas que vai me dar coragem e a segurança para amanhã. Eu falei, não, eu vou aceitar essa oferta na área médica, porque agora eu já sinto mais segurança, né? Então, eu devo começar em algum momento, né? E como o senhor Itagaki falou, eu devo acumular as pequenas experiências, as pequenas conquistas que vai me dar uma segurança no futuro. Acho que tudo isso realmente faz parte de ser desbravador, né? Tirar o medo, criar a coragem e enfrentar uma área que eu ainda não me sinto segura. Então, eu acho que no meu caso, que a minha empresa é só eu, então, ato de desbravar seria nesse sentido. Ouvindo os comentários do seu Paulo, do seu Takano e do seu Itagaki, cheguei a essa conclusão. Sirva de algum exemplo para alguém. Obrigada. Obrigado, dona Ioneta. Uma frase que diz assim: prefira o imperfeito entregue do que o perfeito que nunca chega, né? Eu acho que o Bill Gates começou a lançar o Windows desse jeito, né?
Mas é difícil, dependendo do trabalho, né? Uma cirurgia, por exemplo. Ah, não, eu não sei direito, então no começo vai imperfeito, mas depois vai aprimorando. Não é assim, né? Então, a gente tem que saber distinguir uma coisa com a outra, mas a coragem que a senhora está falando, eu acho que isso daí é uma coisa assim, nós temos dentro de cada um, né? E quando está sozinho, é pior ainda, né? Porque só você, assim, você pode fazer qualquer coisa, o que você quiser pode fazer. Ah, tá bom, mas o que que eu faço? Ah, vou fazer isso. Será que eu vou fazer, né? Puxa vida. Eu lembro que eu montei o escritório no porão da casa, fiquei um tempo lá. E para sair do porão para pegar um escritório, eu cheguei a construir, não, acho que eu vou alugar. Levei mais de um ano pesquisando, pensando, porque você assume um compromisso, né? Então, assim, por quê? Porque se isso numa empresa, você resolve isso em 10 minutos, né? Meia hora. Agora, quando você é sozinho, o passo que você vai dar é um negócio até estranho. Eu falei, nossa, se eu fizer isso, isso vai impactar desse jeito. Se não der certo, vai acontecer isso. Ah, não, mas vai ter que dar certo. Quer dizer, é aquilo lá. A empresa que tem um funcionário vai passar para dois, é 100% de aumento, né? É como uma empresa que tem 1.000 funcionários passar a ter 2.000 de um dia para o outro, né? Proporcionalmente, né? Agora, quem tem 10.000, se contratar mais 1.000, é só 10%. Então, não é muita coisa. Equivale a o quê? Uma empresa que tem 100 pessoas, desligar uma pessoa só? É questão de proporção, né? Mas eu confesso que, ao assumir a responsabilidade de conduzir essas reuniões, né? Eu ficava me cobrando assim, mas eu não sou empresário. Quer dizer, microempresário, né? Não tenho funcionários. Eu tenho uma pessoa que trabalha junto aqui, o Rodrigo está participando junto aí hoje aí, mas só eu e ele. Tá, mas e aí? Então eu ficava cobrando, né? Nossa, como é que alguém que não tem nada pode ficar falando dessas coisas e tudo? Eu ficava pensando. Só que daí cai aquilo que o Henrique Prata fala: cada um haja com amor na proporção de seus dons. Então, eu pensei, tem uma frase que é brincadeira que diz assim, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Então, você organizar a reunião, você preparar a reunião, você fazer o calendário, fazer o layout, fazer uma série de coisas, ele demanda atenção, demanda dedicação, que talvez se eu fosse um empresário que tenha lá seus 100 funcionários ou 200 funcionários, talvez não tivesse a cabeça para fazer isso. Aí eu fiquei pensando assim, então, quem sabe, né? Quem sabe o nosso Criador, o Deus, falou assim, ó, vai lá e faz isso, que isso daí é seu dom. Então, eu tenho o meu valor, eu tenho minha utilidade. E nessa eu tenho utilidade, eu tenho que fazer o melhor, expressando através do meu corpo. E se isso faz bem para mim, e se isso faz bem para o grupo, então eu estou correspondendo a esse dom supostamente recebido, não é? Então, a partir do momento em que eu percebi isso, eu parei de me cobrar e passei a me dedicar com orgulho ao que faço, mesmo que seja pequenininho, né? O pequeno, o grande, essa é a comparação só. Vamos lá, Noah está com a mão levantada. Aí, Bom dia, bom dia, Noah. bom dia, bom dia. Bom Então, dia. sobre esse tema, né? É, esse ano, comemorando um pouco das nossas vitórias nessa questão, a gente cresceu, assim, 27%, né? Comparado com o ano passado, no 27. grupo restaurantes, né? Que a gente tem. A Fumiko-san foi até lá numa reinauguração nossa, Ah, é? essa semana Nossa. passada. Bem legal, arigatô, né? Então, a gente reinaugurou dois restaurantes, inauguramos um, é, e a gente também abriu um escritório só para o administrativo, né? Então, ontem a gente até estava fazendo, eu estava olhando umas fotos antigas que a gente começou há 10 anos atrás, né?
E aí começamos com 9 pessoas, aí esse ano estamos já em quase 70, né? Quase 70 funcionários. Juntando quatro restaurantes, mais um central administrativa, mais um centro de produção, né? E, assim, muito no início, assim, eu sempre falo para o pessoal, né? Para nossa equipe. Todas as coisas parecem impossíveis até a gente conseguir realizar, né? E muitas das vezes a gente falou que era impossível, né? Uma meta, um objetivo nosso. Quase todas as vezes a gente conseguiu alcançar, né? Com o tempo. Principalmente as maiores, que a gente falava, um dia a gente vai vender 500 mil, né? Assim. E todo mundo achava, nossa, isso é muito difícil, nunca vai alcançar, né? E assim, aí alcançou, né? Com o tempo. E depois a gente tá botando outra meta, e assim, eu não tenho dúvidas que a gente vai alcançar. Assim, é claro que sempre com realidade e com plano, né? E assim, o grupo me ajuda bastante, já falei com o seu Mauri nas reuniões aqui também. Todo mundo dá bastante dicas para a gente estar crescendo melhor. Inclusive, a gente sempre está fazendo essa reunião de filosofia dentro da empresa também com os gerentes, né? Então, agora a gente está numa etapa desbravando aí a questão de a gente estruturar os setores da empresa com responsáveis, né? Que hoje eu, meu irmão, minha mãe faz muitos papéis. Só que nesse tamanho de empresa a gente precisa estruturar melhor com gestores, gestor de RH, gestor de marketing, gestor administrativo, que é algo que a gente nunca mexeu, porque a gente mesmo que faz isso, né? Então, está sendo um desafio agora, né? E também a gente está pensando em abrir um estilo de negócio um pouco diferente do que a gente vem fazendo, pensando em um negócio mais voltado para um yakinico, aqui em Brasília, que atenda mais de 100 pessoas, né? O que é yakiniku? Acaba. Yakiniku é o churrasco japonês, para quem não sabe. É É que tem carne uma queimada. chapa, churrasco japonês, né? Que tem uma chapa no meio da mesa e os próprios clientes que fazem o churrasco, né? Na mesa. Então é um investimento muito grande que a gente está calculando. Vamos visitar uns restaurantes em Curitiba. Quem for de Curitiba, ou conhecer outros yakinikus também pode falar, né? Que gosta aqui no Brasil. A gente vai visitar uns restaurantes para poder criar um modelo aqui em Brasília que não existe, né? Porque tem Aham. muito sushi, tem muito sushi, só que fazer algo diferente, algo que o brasileiro goste, né? Que é churrasco, mas com a cultura japonesa eu acho que pode dar super certo. E a gente, que nem o Paulo Santos estava falando, né? Às vezes o pequeno acha que o grande também é mais fácil, né? Mas às vezes é só a questão do modelo de negócio, né? O tipo de jogo que está sendo jogado. Então eu e meu irmão, a gente está pensando em algo maior, tentar algo maior para crescer mais, né, e se consolidar mais, porque eu acho que a gente tem capacidade. E é algo novo, desbravador, né, que pode ter um resultado maior. Muito bem. Admiro pessoas assim, empreendedores. Eu fico pensando, nossa, como é que o cara tem coragem de fazer tal coisa, né? Se ficar pensando que nem eu fico pensando, o cara não sai do lugar. Então, o empreendedor tem que ter uma dosagem razoável de coisa louca, mas também tem que estar com o pé no chão, é uma coisa difícil. Mas é aquilo lá, é o dom que recebeu. Você tem capacidade para gerir 70 pessoas, então vamos embora. Que 70 vira 80, 80 vira 100 e assim por diante. Porque gerar trabalho para as pessoas é renda para a família, né? Isso é muito importante. Admiro bastante. Sucesso para você, viu, Noah? Em seguida, a Mauri está com a mão levantada. Você estava na fila já, Mauri. Ah, Tá com as frutas aí atrás aí, ó. Uva, kiwi, um monte de coisa aí. Ah, frutas, é, né? bom Fazer dia. um dia. Homenagem ao que o senhor Takano
começou a falar um pouquinho da história da cooperativa de Cotia, né? Sendo a MNS das empresas que foram formadas depois da dissolução da cooperativa de Cotia, né? E essa reunião aqui de sábado, né, todo mês, é uma importante oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa parte da história do desenvolvimento do agronegócio do Brasil, da indústria, né? Igual o senhor Itagaki está como representante também, né? O pessoal da Tessim também. Acho que é importante a gente sempre ter essa perspectiva, né? E aproveitando que o Noah me citou aí, e aproveitar o que o senhor Itagaki falou, a dona Fumiko, o senhor Paulo também. Acho falar um pouquinho do que a minha perspectiva aqui em relação a seja desbravador, né? Aqui, esse ano, dentro do meu específico, como pessoal e como corporativo dentro do Grupo MNS aqui, é o meu melhor ano, né? Meu melhor ano da minha vida aqui. Bem alto nível, bem melhor do que a média, né? Exceto que essa semana tive a perda incalculável da minha mãezinha, né? Dentro desse... Ah, é tua mãe, ela, Isso, minha mãe. que tá na foto lá. Isso, é. Hoje é 7º dia dela. Dentro Isso. desse contexto de como eu fui desbravador dentro aqui do Grupo MNS, por exemplo, hoje esse ano a gente está fazendo 20 anos trabalhando aqui com o pessoal, né? O Hélio Horigome, o senhor Tadashi, o senhor Nobu, o pessoal do Nagarrama, né? Gervásio agora. E como que a abordagem eu apliquei esse aqui, por exemplo, né? 20 anos atrás eu era um auxiliar administrativo aqui dentro do grupo, né? Sem especialização, sem formação, tal. E eu usei a filosofia mesmo dentro do grupo, né? Para começar a gerar essa vontade de crescer, né? Dentro do corporativo, né? Eu lembro bem a primeira reunião de filosofia aqui, que foi uma dinâmica com a família Morioka, dentro aqui da MNS, né? Que é a esposa do senhor Tadashi, que sempre assiste aqui no YouTube, né? Nossas reuniões aqui. E ali eu vi uma oportunidade de eu me destacar, né? Porque todo mundo tinha dificuldade, tinha vergonha de falar lá. Eu também era um pouco gago, tinha também essa vergonha, tinha esse medo de falar. E falei assim, não, próxima reunião, se alguém Aham, perguntar se alguém quer falar, eu vou ser o primeiro a erguer a mão, né? E certo. dentro desse quesito toda semana a gente estudando, a empresa já estuda filosofia há 20 anos, né? Eu sou o primeiro bocolão que ergo a mão, né? Assim, ó, eu quero falar. Igual hoje também, ó. Deu a oportunidade de erguer a mão aqui, de forma online, né? Pra gente falar um pouquinho aqui, né? Depois de um ano de estudo de filosofia, voltei para a faculdade com 27 para 28 anos, né? Que eu não tinha terminado. Me formei como analista de sistemas, né? E a partir disso comecei a aumentar o meu valor aqui interno, a minha autoridade, a minha perspectiva de ajudar a empresa, né? E depois de 3 anos de formado, eu assumi a parte de planejamento estratégico da empresa, né? E desde aquele ano até hoje, a empresa cresceu 10 vezes, né, em faturamento. Dez. E dentro do contexto de eficiência operacional, nós estamos estáveis em número de funcionário, né? 400 funcionários lá há 10 anos atrás e hoje também varia se estamos em safra ou não estamos em safra, né? Com alguns funcionários temporários, mas dentro do contexto a gente cresceu 10 vezes em faturamento e com o mesmo número de funcionário, né? Expandiu em relação a mix de tipo de empresas, né? Tipo de produtos, abriu supermercado, fechou Ceasa, abriu Ceasa de novo, né? Dentro desse espectro, né? Dentro do que a Fumiko também falou em relação à tradução simultânea também, me lembro, é um case que eu tenho, que quando eu entrei nessa abordagem de planejamento estratégico, né, que foi um pontapé forte da empresa de sair da base que ela tinha em 2011 para onde ela está hoje, né, eu coordenei também essa evolução de trocar o packing, né, de lugar. Depois de implantado, como prêmio ou como aumento realmente dessa minha importância dentro do grupo, eles me mandaram para os Estados Unidos, né? E lá eu tive a oportunidade de fazer uma reunião. Eu estava como marketing, tinha feito um MBA já, né, de marketing,
E naquele momento eu estava como marketing e planejamento estratégico. E nessa viagem que eu fiz para a Geórgia, nos Estados Unidos, né, Atlanta, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião dentro do quartel-general de estratégia e marketing da Coca-Cola. E eu Ó, não tinha inglês, meu inglês era só good morning e ok, já, só isso. E dentro do contexto, a tradutora que estava fazendo a tradução simultânea lá do inglês para o português, né? Ela falava bem baixinho assim, não estou entendendo nada. Essa pessoa é do Texas e o inglês dele é bem caipira, difícil de entender, e eu, como tradutora, peço desculpa que eu não estou entendendo nada. E nós, como dependentes da tradução, a gente ficou bem perdido, né? E voltando dessa viagem, eu me coloquei, depois, né, já estava com 37, 36 para 37 anos, eu me coloquei à disposição de voltar a estudar inglês, né? Hoje eu me considero até dentro do contexto um nível bom, né? Já fui para Inglaterra fazer ó, estágio, 2 anos atrás eu fui para os Estados Unidos fazer a Universidade de Laverne, né? De uma especialização lá de gestão de negócios. Mas o ponto inicial, o desbravador, foi esses desafios de você estar numa grande oportunidade e não se sentir preparado, mas não parar, né? Por exemplo, né? Eu estou lá no maior case de sucesso de marketing e estratégia, né? Que é a Coca-Cola, por exemplo, né? No nível mundial. E você se sentir que você está no pântano, né? Igual fala no texto do Inamore, né? Mas dentro do contexto, eu não parei, né? Voltei, estudei inglês, fiz bastante coisa nesse sentido, né? E, por exemplo, esse ano que me coloco como o melhor ano da minha vida aqui, eu fui para a Alemanha e para a Holanda falando inglês, né? Tento no contexto de fluente até a medida do possível, né? minha vida. Representando a empresa para comércio exterior, né? E também esse ano aqui eu fui escolhido como presidente da associação de marketing do Grupo Vegetais Saudáveis, né? Uma associação de 12 marcas, né? 10 brasileiras, uma da Espanha e uma de Portugal, sendo uma é a Fisher, que é a maior exportadora de maçã e suco de maçã do Brasil, que o senhor Takano falou, que a cooperativa de Cotia ajudou a desbravar o espaço lá, né? E hoje também dois dos maiores negócios nossos é a parte de venda de melão e mangas do Vale do São Francisco também, que a cooperativa de Cotia desbravou, e a parte de commodities de legumes, que é na parte de Santa Juliana, no Cerrado Mineiro ali, né? Que também foi da cooperativa de Cotia. Então, acho que dentro do contexto de seja desbravador, cada um tem a sua história, né? A sua importância. E igual o Paulo falou, né, que não é só olhar, você tem que realmente fazer, não esperar estar perfeito para encarar os desafios da empresa, né? E a partir do momento que você tem esses desafios, você buscar aumentar a sua capacidade, né? Que fala aqui dentro do contexto, até, senhor Hélio, a gente fez a reunião de filosofia e ouvidoria aqui com o pessoal do transporte e os motoristas da empresa, né? Ele relembrou a fórmula do sucesso do Enamore, né? Que é a capacidade versus entusiasmos versus a maneira de pensar, né? Se você tiver uma capacidade nota 5, um entusiasmo nota 9, 10 e uma maneira de pensar altamente positivo, né? Você realmente aumenta em muito a sua chance de sucesso versus a pessoa capacitada que tem o entusiasmo baixo e a maneira de pensar zero ou negativa, né? Então, essa forma de transpor as barreiras, de você realmente ser desbravador, a gente tem essa oportunidade todo dia da nossa vida e o jeito que a gente desenha ela é as nossas decisões diárias, né? Então, acho que um pouquinho da minha história que eu posso contar aqui rapidamente. Acho que também deixa alguns exemplos aí para a gente falar um pouquinho aí e obrigado pela oportunidade aí. Ô, Mauri, obrigado pelo comentário. Puxa vida, viu? Eu admiro pessoa que não sabe falar inglês, vai para os Estados Unidos, depois começa a estudar e aí consegue estudar. Puxa vida. Pô, Voltei a estudar com 37, né? Daí fiz é, 4 anos bem forte que mesmo. coisa, viu?
Muito bom. 9h57 agora. Seu Eurocouto, como é que é a experiência do senhor aí no assunto desbravador? Bom dia. Bom dia. Eu fiquei escutando tudo que vocês falaram e não tem muito mais o que acrescentar, porque parece que desbravar é desbravar todo dia. Tomar coragem, dar o próximo passo, aprender bastante, porque desbravar, no meu ponto de vista, tem tudo a ver com aprendizado próprio, para a gente poder se tornar melhor todos os dias, né? Eu tenho muitos alunos, eu dou aula de estatística já há bastante tempo, e eu sempre pergunto para os alunos, qual é o melhor dia da sua vida? E aí eu dou um tempinho para eles pensarem, mas é pouco tempo, poucos segundos, e aí eu já respondo, é hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida, porque você chegou até hoje. E por conta disso, é com o ato de desbravar, né? A gente tem que dar o próximo passo, sempre, não tanto só no estudo, mas principalmente, como a Mauri falou, eu também aprendi a duras penas a falar um pouco de inglês, me virar um pouco, melhorar meu português e assim por diante, né? A gente sabe que essas coisas a gente precisa de coragem mesmo. Precisa ser um pouco sozinho, como a dona Ioneta falou também, porque estar sozinho significa muito, né? É uma responsabilidade em redobro. A gente tem que pensar bastante, mas também a contrapartida é que se a gente, eu não sou empresário, não tenho funcionário, ou eu sou funcionário de mim mesmo, digamos assim, né? Mas assim, eu vejo meus colegas na prefeitura, nós somos em 120 mil funcionários, a gente tem que pensar nesse ato de desbravar todos os dias, para melhorar a capacidade de administração de uma cidade como São Paulo. Então, tudo isso está entrelaçado, tudo isso tem aprendizado, tudo isso tem ato de coragem, diário, todos os dias, a toda hora, a todo momento. Então, desbravar, para mim, é uma das palavras mais importantes da vida. Não da minha vida, mas da vida de qualquer pessoa. Se a pessoa tiver o espírito de desbravar, ela vai ter sucesso. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, seu Euro. Comentários diversos, né? Muito bom. Por exemplo, levantar a mão para falar, né? Isso depois que acostuma, pode se tornar rotina, mas quando você vai fazer isso pela primeira vez, nossa, parece que o coração vai sair pela boca, né? Que coisa esquisita aquilo. Mas quem desafia e levanta a mão, pode gaguejar, pode suar, mas está expressando a sua opinião, né? Agora, aquele que a mão fica assim, querendo subir, mas sobe e desce, não estica assim, vai para casa com aquela sensação de, nossa, acho que eu devia ter falado. Fica guardado, aquilo é um perigo, viu, pessoal? Não estou falando que vira que nem o chato lá que quer levantar a mão toda hora e não deixa ninguém falar. Isso também não é bom. Mas deixar de expressar aquilo que Deus está falando, olha, isso é a experiência que você tem, o que você está querendo falar, isso é bom para o grupo, então você deve expressar isso. Né? Na Bíblia tem um pedaço que diz assim, tem um versículo que diz assim, que o dissimulado que vai lá e faz é mais importante do que o sábio que esconde a sabedoria, né? Então, quando a gente reprime aquilo que bate coração e diz assim, eu quero falar isso daqui, eu devo falar, vai lá e fala mesmo, porque se não falar, aquilo fica reprimido e pode virar um caroço no coração. Muito bem, 10h02, cumprindo com o nosso cronograma, vamos ao encerramento, a não ser que alguém corajosamente queira levantar a mão. Diogo, você vai falar? É? Paulo, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar a esse assunto, não. Acho que foram ótimos comentários aí de todos. Eu vou continuar só ouvindo. Quando eu puder Aham, acrescentar algo, eu vou acrescentar. ok. Cadê o Noah desconectou? O Diogo é dono de restaurante lá em Santos. Muito bem. É, Hélio,
Você levantou a mão? Não, não, só né, que você falou meu Só, nome, aí eu, oi, tudo bem? só tchau, né? Não, É? não, que eu peço desculpas que hoje o dia tá Ah, você corrido aqui para mim, mas mandou eu mensagem aí. consegui escutar a conversa de vocês, tá? Tá, Assim, mas o que que você está assim, fazendo aí? Está fazendo churrasco aí? É isso? não, não, não. É? É Não? que agora eu voltei para São Paulo. Cheguei ontem de manhã cedo Certo. e eu estou ajudando a minha mãe com alguns problemas burocráticos aqui. Tá, E a gente vai para casa do meu pai, né? tá Eu vou bom. dar uma olhada lá e tal. Então tava me arrumando. Então hoje tá bem tumultuado. Peço até. Mas, de qualquer forma, o esforço de participar, Hélio, agradeço. Parabéns. Não, muito obrigado, muito obrigado. Né? Assim, só então fazendo um breve comentário, né? Assim, né, eu procuro me empenhar para participar o máximo possível dessas reuniões, porque, assim, toda a experiência de vocês eu tento absorver para o meu dia a dia lá no Ministério, tá? E eu me sinto salvo em muitas situações apertadas lá por causa da experiência que vocês compartilharam comigo, tá? Então, eu sou grato a todo o grupo, tá? Muito obrigado mesmo, muito obrigado, né, por terem me aceito no grupo, vou ser sempre grato por isso, tá? Então, assim, esse ano, profissionalmente, foi um ano de sucesso. Eu consegui, atingir, né, as minhas expectativas, tá? E parte delas, graças, né, ou melhor, muitas delas, né, graças à experiência que vocês compartilharam comigo. Então, muito obrigado e espero continuar contando com vocês o ano que vem também. Obrigado, Hélio. Obrigado Parabéns, pelas Hélio. palavras. Muito obrigado. Vamos lá, então. São 10h04. Com a graça de Deus, que os ensinamentos de hoje se tornem ferramentas valiosas para fortalecer o seu trabalho e apoiar o sucesso do seu empreendimento, mesmo que seja de um indivíduo, certo? Agora, gostaria de aproveitar o momento de encerramento para passar a palavra para o seu Itagaki, representando o Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, para proferir uma palavra de encerramento oficial dos trabalhos deste ano de 2024. Por favor, seu Itagaki, a palavra com o senhor agora. Obrigado, senhor Paulo. De jeito que o Paulo fala, me pressiona muito. Tem que fazer uma coisa muito oficial. Tá? Bom, apenas, pessoal, agradeço, ah, gostaria de expressar meu agradecimento imenso, principalmente para Takano-san e Paulo-san, fechando nossa reunião durante 12 meses diretos, chegando, graças a Deus, 48 reuniões. O que significa esse 48 reuniões? Olha, eu acho que esse 48 número reflete, significa conjunto de entusiasmo de todo mundo, todos vocês. Se não tivesse essa energia, hoje nós estaríamos fazendo 48 reuniões. Então, nesse sentido, eu agradeço imensamente, primeiro vocês, ao Paulo-san, Takano-san, todo mundo. Início desse ano, eu fui escolhido, existe uma entidade, ABMED, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia na Saúde. Eu sou membro dessa fundação há 20 anos. De repente, senhor presidente Fernando me chamou, início desse ano, Itagaki, você faz parte de conselheiro de administração da ABMED, uma entidade que abrange mais de 200 empresas brasileiras na área de saúde, inclusive todas as empresas multinacionais, Siemens, Philips, Toshiba, etc., etc. Quando eu fui convidado para fazer parte de conselheiro, eu não entendi por que eu. Agora, pensando agora, algumas coisas que eu, expressando alguma filosofia da Inamori, eu acho que a pessoa membro da BIMED,
sentiu alguma coisa diferente do que o outro, sabe? Então, na verdade, eu aceitei, né? Eu aceitei. E todo mês tem uma reunião. Você imagina, com meu português, na reunião de conselheiros administradores de grandes empresas, sabe? Eu fico muito, assim, apertado, mas eu falo quando eu preciso falar, né? Então, talvez alguma coisa na parte ética pode ter impactado alguma coisa, né? Então, meu objetivo gostaria de divulgar filosofia de namoro dentro dessas empresas da Avimente. Esse é o meu objetivo. De alguma forma, contribuição pequena, mas como juntamente com vocês, porque estamos fazendo todo mês estamos reunindo aqui, é um único objetivo comum entre nós, é para melhorar em todo sentido a sociedade brasileira. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, eu desejo bom Natal para você, para todo mundo de vocês, e boa entrada para 2025. Muito obrigado para todos vocês. Obrigado, seu Itagaki. Vai. Muito bom. Vamos lá, então, a nossa próxima reunião, já do ano que vem, próxima reunião, a 49ª, será no dia 18 de janeiro, com o tema O trabalho começa quando tudo parece estar perdido. Esse tema é muito bom, hein? Da página 240 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. Então, estamos encerrando oficialmente a nossa 48ª reunião de estudo de filosofia e os trabalhos deste ano de 2024. Agradeço a atenção e a participação de todos. Muito obrigado. Desejo a todos um ótimo final de ano e excelente ano novo. Boas festas a todo mundo. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos aí. Abraço. Tchau, feliz ano novo, feliz Natal para todos aí também. Abraço a todos. Tchau. Obrigado. Tchau.